de vocês gostam de olhar para as small caps do mercado, ou seja, aquelas pequenas empresas da nossa bolsa de valores que sim, podem ter um alto risco, mas também podem trazer altos retornos. Por mais que você talvez tenha a mesma filosofia que a minha no mercado, de pensar no longo prazo e pensar no buy and hold, e a gente acaba olhando muitas vezes para as ações e empresas mais perenes do mercado, ainda assim, eu sempre defendo que uma pequena parcela da sua carteira pode sim ser destinada a essas pequenas empresas do mercado. Afinal de contas, apesar de envolver um risco um pouquinho maior, existe uma maneira de você calcular ele e também tentar conseguir altas rentabilidades ao longo do tempo, que claro, pode te ajudar bastante nessa construção de patrimônio. E uma coisa que às vezes o pessoal não para muito para pensar é que algumas empresas que hoje são blue chips na nossa bolsa de valores, ou seja, são as maiores empresas do nosso mercado, um dia já podem ter sido uma small cap, ou seja, uma pequena empresa da bolsa de valores. Porém, ao longo do tempo, foram se consolidando, criando um pouquinho mais de raiz e, inclusive, algumas já se tornaram excelentes pagadoras de dividendos. Pensando então em todo esse contexto de small caps, hoje eu quero mostrar para vocês, através do Trademap, como você pode fazer um filtro através de alguns indicadores que a gente considera importante na hora de pesquisar essas empresas no mercado, começar a tentar aprofundar um pouquinho mais o seu estudo e procurar essas excelentes oportunidades que podem aparecer na bolsa de valores. Antes de eu mostrar na tela para vocês, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente, deixar o seu like e também clicar no sininho, que aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo, vai ficar por dentro de todas as novidades que rolam por aqui. Pois bem, gente, aqui na minha tela eu já tenho algumas ações da minha carteira de ações, mas não é isso que eu quero ver nesse momento. Eu quero ver aqui no Screener. Quando eu clico em Screener, vai aparecer uma série de filtros que eu posso aplicar para tentar filtrar algumas ações e depois, claro, eu posso aprofundar melhor os meus estudos, né? Quando eu venho aqui em indicadores, pensando que a gente está falando de uma small cap, então a gente quer procurar empresas que tenham baixa capitalização. Então, quando eu venho aqui, eu quero procurar algo abaixo de 5 bilhões de reais. Essas small caps, muitas vezes, podem até ter um valor de capitalização um pouquinho maior do que isso, mas via de regra, a gente considera que uma small cap, ela tem um valor aí de até 1 bilhão de dólares. Então, dependendo da cotação do dólar, ela pode estar, por exemplo, valendo 4 bilhões ou 2 bilhões, apesar de que eu acho que dólar é 2 reais já né? Mas vamos lá, gente. Uma empresa com capitalização abaixo de 5 bilhões já é o primeiro filtro que eu tenho que fazer. Uma coisa importante, não basta a gente procurar empresas que tenham baixa capitalização. A gente também quer encontrar alguns múltiplos indicadores que sejam minimamente saudáveis para justificar a gente conseguir ter essa empresa na nossa carteira pensando no longo prazo. Ao contrário do que muitos pensam, essas small caps, em algumas raras exceções, até podem trazer retornos no curto prazo. Mas geralmente pode se preparar aí para ficar pelo menos uns 3, 4, 5 anos ou até mais com essas empresas na carteira. E por isso é importante que você, além de ver esse indicador de baixa capitalização, também procure outros indicadores fundamentais para entender se as empresas são boas ou não. E aí que a gente começa a olhar para outros indicadores, como por exemplo o ROI. Quando eu olho para uma empresa, eu sempre procuro um ROI acima de 10%, entendendo que esse é o retorno que eu considero saudável para a empresa ter em cima do seu patrimônio líquido. Beleza, aqui eu coloco um ROI acima de 10%. E aí já começa a fazer um filtro de algumas ações. Você também pode, por exemplo, escolher algum setor em específico que você goste. E aí, vamos supor que a gente queira alguma coisa no setor de saúde, pensando que talvez a população está envelhecendo, que cada vez mais esse mercado de saúde tende a crescer. Pois bem, aqui eu já encontrei 3 possíveis empresas que estão listadas na nossa bolsa de valores, que tem uma baixa capitalização, um ROI acima de 10% e que está no setor de saúde. Depois disso, se você considerar que já tem um número suficiente de empresas para você estudar, aí sim, você pode começar a olhar no detalhe cada uma, clicando simplesmente 2 vezes em cima do nome da empresa e começa a olhar outros indicadores. Alguns indicadores importantes para começar a fazer esse filtro, a gente já postou esse vídeo aqui no canal, mostrando quais são os principais indicadores que a gente olha e também quais são as regrinhas de bolsa que funcionam ou não para eles. Mas depois que você fez esse filtro no Screener, que é uma maneira muito mais fácil de você achar alguma coisa dentre 400 ativos da bolsa de valores, aí sim vale a pena você aprofundar os seus estudos em alguma empresa que te chamou a atenção.
Mas e agora me conta, tem alguma empresa que você colocou aqui no Screener, alguns filtros aí que você considera importante para encontrar small caps na carteira? Escreva qual é essa empresa aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que muita gente vai estar de olho querendo saber o que vocês estão enxergando no mercado ou não. E se você chegou até aqui sem deixar o seu like, faça isso agora e eu vejo vocês no próximo vídeo.